Os símbolos ocultos do Vaticano, o que eles realmente significam? Por que não usar a lógica e entender que o epicentro da adoração de várias religiões pagãs se chama Vaticano? Escondem algo, ou ninguém quer se atrever a questionar e pensar fora da casinha? Acho que está bem claro, é só parar e pensar. Vou te provar isso. Esse tipo de conteúdo parece ser ridicularizado, quando exposto. É errado privar do público a verdade que é só uma, como um símbolo egípcio no meio de um lugar considerado cristão, porque de certa forma homenagear quem escravizou o seu próprio povo, já que estamos falando do povo cristão, que foi perseguido, morto e mesmo assim, quando fugiram do Egito passaram anos no deserto. Porque o Vaticano tem no centro histórico um símbolo que faz uma ligação direta com esses carrascos históricos, com a cultura das mais controversas quando falamos de religião. A coexistência de um símbolo como o obelisco egípcio no Vaticano, um local amplamente reconhecido como o centro do cristianismo, desperta questionamentos legítimos. Essa estrutura, de origem pagã e muito mais antiga que a própria Igreja, carrega um simbolismo que parece contraditório à narrativa cristã tradicional, considerando especialmente a relação histórica entre os egípcios e o povo de Jesus. Qual o sentido disso? Além de dizer que é para aproximar as pessoas, não faz sentido algum. O obelisco, de fato, é um artefato que remonta ao Antigo Egito, onde era associado a rituais solares e ao deus Ra. Sua presença no Vaticano, transferido de Heliópolis para Roma pelo imperador Calígula no século I, simboliza a apropriação cultural que ocorreu ao longo da história, quando o cristianismo emergente se adaptava e incorporava elementos de outras culturas para se consolidar. Adoção de simbolismo pagão. Alguns argumentam que esses símbolos foram adotados como parte de uma estratégia de assimilação cultural, enquanto outros veem neles uma contradição aos valores cristãos originais. A percepção de que informações como essas são pouco divulgadas ou interpretadas de maneira seletiva pode reforçar a ideia de que há uma tentativa de controlar a narrativa histórica. As paredes do Vaticano guardam histórias que poucos conhecem. Escândalos, segredos bem protegidos. O lado sombrio que escondido das mentes e fisicamente quando o assunto se trata dos documentos secretos do Vaticano que supostamente estão no subsolo da Igreja. Ao longo dos séculos, essa cidade, que é o coração do catolicismo romano, tem sido palco de eventos perturbadores que ainda hoje geram controvérsias e deixam perguntas sem respostas. Que segredos estão escondidos entre seus corredores imponentes? Quem quer que essas verdades permaneçam enterradas? Você já ouviu falar do julgamento dos mortos? O Sínodo do Cadáver, no ano 897 foi um dos episódios mais polêmicos e macabros da história do Vaticano. O Papa Estevão VI exumou o corpo de seu antecessor, o Papa Formoso, para submetê-lo a um julgamento público. Vestido com trajes papais, o cadáver foi acusado de traição e outros crimes. Após o veredito, o corpo foi mutilado, arrastado pelas ruas de Roma e jogado no rio Tibre. Esse evento revelou as intensas disputas de poder dentro da Igreja e marcou um dos momentos mais sombrios da história papal, deixando um legado de intrigas e questionamentos sobre a ética e o propósito da Igreja na época. Como poderíamos imaginar que isso tenha partido de uma Igreja que siga os caminhos de Jesus, algo tão abominável segundo as leis do Evangelho? Outro caso polêmico acerca da política interna, que sempre tenta esconder a verdade e punir quem tem que ser punido por algum motivo no Vaticano, onde milhões depositam sua fé e esperança. Durante anos, o silêncio foi a norma, mas casos de abuso sexual envolvendo seminaristas e jovens ligados à Igreja revelaram um lado obscuro até mesmo do epicentro do catolicismo. O Seminário Menor São Pio X, localizado dentro do próprio Vaticano, foi palco de acusações graves. Jovens seminaristas relataram abusos cometidos por superiores, incluindo o padre Gabriele Martinelli, que em 2021 foi condenado por crimes cometidos enquanto vivia no seminário. Apesar das denúncias, por anos houve tentativas de acobertamento, protegendo agressores em vez de buscar justiça para as vítimas. Outro caso emblemático envolve o prestigiado coro da Capela Sistina. Acusações de abuso contra meninos do coro emergiram, chocando o mundo e reforçando a percepção de que esses crimes não estavam limitados a paróquias distantes, mas alcançavam o coração da Igreja.
Esses episódios mostram como o poder dentro da instituição foi usado para silenciar vítimas e proteger agressores, mesmo em locais considerados sagrados. Enquanto a Igreja tenta recuperar sua credibilidade para alguns, o peso dessas histórias ainda ecoa, exigindo respostas mais transparentes e ações decisivas para enfrentar um problema que deixou marcas profundas no centro da fé cristã. Privar o público de explorar essas informações ou debater tais contradições é, de fato, uma forma de limitar o acesso à verdade histórica. Essa transparência é essencial para que as pessoas formem suas próprias opiniões de forma informada. Estamos aqui para abrir espaço para um diálogo investigativo sobre essas questões. Apresentar os fatos históricos com clareza, explorar diferentes perspectivas e levantar questionamentos honestos pode inspirar você a refletir e buscar por mais. Voltando ao tema dos simbolismos, por que um obelisco egípcio foi roubado e exposto até hoje sem questionamento, um símbolo de rituais pagãos, está no coração do Vaticano. A Praça de São Pedro é um local de espiritualidade e fé para milhões, mas no centro dela está um obelisco que vem do Egito Antigo, um artefato que existe há milhares de anos antes da Igreja. Ele foi trazido para Roma como um troféu e mais tarde incorporado ao Vaticano. Isso levanta uma pergunta: como um símbolo pagão se tornou parte de um lugar tão sagrado para os cristãos? Alguns dizem que é uma herança histórica, uma tentativa de integrar diferentes culturas. Outros acreditam que há significados mais profundos, que remetem a um passado cheio de mistérios e contradições. Mas o que isso significa para nós hoje? Vivemos em um mundo onde cada vez mais as pessoas buscam respostas, onde a verdade parece escondida em detalhes que muitos preferem ignorar. E se há algo que esses símbolos nos ensinam, é que a história nunca é tão simples quanto parece. O que esses símbolos realmente representam? O que eles nos dizem sobre o poder, a fé e a história que moldaram o mundo como o conhecemos? Essa é uma jornada de questionamento, não de conclusões prontas. E, no final, a verdade pode estar mais perto do que imaginamos, se estivermos dispostos a olhar. Já se inscreveu no canal? É muito importante sua ajuda, obrigado. Ao longo da história, o Vaticano tem sido palco de escândalos, símbolos controversos e segredos que intrigam o mundo. Desde o obelisco egípcio que domina a Praça de São Pedro até as vestes papais adornadas com figuras que remetem a antigas culturas pagãs, há uma ligação inegável entre a Igreja Católica e influências que não parecem ter origem no cristianismo puro. Casos como o julgamento dos mortos e os acordos silenciosos com vítimas de abuso sexual mostram como o poder foi usado, não para proteger a fé ou os fiéis, mas para preservar a instituição a qualquer custo. Tudo isso, somado ao silêncio e à negação, levanta questões que vão além da história e da teologia. À medida que o mundo parece mergulhar em crises cada vez maiores, pandemias, guerras e instabilidade econômica, cresce o discurso de que uma figura de paz global seria a solução para unir as nações. E é justamente aqui que teorias apontam para a possibilidade de um líder carismático, respaldado por instituições religiosas, surgir como uma resposta à busca desesperada por ordem. Seria o próximo Papa um aliado dessa figura, identificada por muitos como o Anticristo? O atual Papa Francisco, com sua saúde debilitada, talvez esteja pavimentando o caminho para um sucessor que possa, consciente ou inconscientemente, desempenhar esse papel. Afinal, a própria ideia de um líder global se alinha ao desejo de muitos por estabilidade, mas a que custo? Essa ligação entre símbolos pagãos, acordos sombrios e um possível papel no cenário profético não é apenas uma teoria, é uma pergunta que exige reflexão. Estaríamos testemunhando uma preparação para algo maior, algo oculto aos olhos de muitos? O que está à nossa frente é uma verdade que precisa ser explorada, sem medo de questionar, sem medo de enxergar o que está diante de nós. Não esqueça do like, se inscrever é de graça, até mais.